Bom dia, gente. Bom dia. A minha net Bom aqui, dia. quando cair, eu volto, viu? Porque ela tá oscilando, né? Gente, bom dia, terceiro CDE. Desculpando aqui essa oscilação, a internet horrível, né? Então vamos lá, gente. Como vocês viram aí, eu coloquei lá na agenda de vocês. Hoje a nossa aula de revisão de conteúdo. A nossa próximo encontro será na quarta-feira, já com a nossa avaliação. A avaliação será. Quem é que foi? E aí, gente, a nossa aula de hoje a gente vai fazer essa revisão sobre os principais. Professor, Oi, oi, Letícia. me tira uma dúvida. Hum. A prova vai ser igual a do ano passado. Essa prova agora vai ser passada. A gente vai fazer e vai mandar e pronto. Ou a gente vai ter que entrar assim no meeting, na sala. Não, você vai fazer pelo Google, né? Você vai responder lá pelo Google, vai ser, por exemplo, vai ter o horário, a nossa está programada para ser 9h50 a 10h40. Então vocês vão entrar no Google Classroom e fazer a prova, certo? Igual ao ano passado, igualzinho. Você não precisar imprimir, não fazer nada. Vocês vão responder lá no Google Classroom. A nossa, por exemplo, vai ser toda objetiva, né? São Ah, 10 que... eu pensei que vocês iam utilizar tipo o Enem, a do Enem, que parece que era com a câmera ligada, alguma coisa assim. Não estou sabendo disso, não. Certo? Por enquanto, eu acho que não, porque se todo mundo ligar a câmera no Google Class, vai ficar muito pesado, né? E aí, por exemplo, a gente ia ter que usar outra plataforma, porque no Google Class é só formulário, não tem como você ainda gerar a imagem e fazer a prova, entendeu? Mas acho que por enquanto vai ser no Google Class. É como a minha falou, não dá ideia, que aí o povo inventa e fica mais caro e pesa mais, e eles não estão dando internet para os professores, entendeu? Então, por exemplo, a gente está pagando o pacote, meu pacote, tá? Eu ampliei o pacote, mas ainda não está suprindo a minha necessidade, né? E aí, pelo menos vocês têm o chip, e o professor ainda não deram nada. E a questão da plataforma com vídeo, com câmera, fica mais pesado, então mais internet, então mais a plataforma para nós. Então, por enquanto, permanece o formato do ano passado, né, que é no Google Classroom. E aí vai ter o horário lá programado, que já foi passado para vocês, que as provas vão ser de quarta a sexta da próxima semana, né? Vai corresponder essa nota diagnóstica, né? E a gente vai finalizar o ano 2020. Mas a gente conversando com a coordenação, já vai corresponder também a nossa primeira nota do ano de 2021. A gente vai aproveitar essa nota também. Então vamos lá, gente. O conteúdo da nossa avaliação vai desde a da introdução, né, lá da introdução do estudo sobre os seres vivos, lá da sistemática, taxonomia, até as características gerais dos vírus. Né? Não vai cair a questão de replicação, e algumas coisas sobre as viroses humanas que vocês já sabem do ano passado. Mas a gente vai ficar até características gerais dos vírus, né, que a gente estudou na última aula. E aí eu vou fazer uma recapitulação aqui rápida, né, uma revisão do que a gente vai encontrar. Na parte da tarde, eu vou disponibilizar para vocês um roteiro programático, né, da sequência que vocês vão estudar, vocês fazer a nossa prova lá. A nossa prova vai ter de 10 ou a 15 questões, a coordenadora vai definir isso para a gente na parte da reunião à tarde, mas a gente informa qualquer coisa de vocês sobre o número de questões. Mas já ficou certo, será na quarta-feira de biologia, de 10 a 15 questões. Sobre o nosso material, vou disponibilizar para vocês lá no, no Google Class.
Então, gente, nosso primeiro conteúdo, né, corresponde àquela parte introdutória sobre sistemática e taxonomia. Lembrando, gente, que a função da taxonomia e a função da sistemática é justamente da gente compreender e estudar essa grande biodiversidade de seres vivos que existe no nosso planeta. Então, a forma da gente estudar melhor e compreender é justamente alinhando essas duas áreas do conhecimento. Então, a sistemática é a parte da biologia que vai estudar essa grande biodiversidade de seres vivos, que a gente chama de diversidade biológica, né? Ou biodiversidade. Então, a sistemática ela vai estudar como, professor, ela vai classificar e agrupar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças, né? Então, classificar os seres vivos e agrupar eles de acordo com suas semelhanças. Essas semelhanças podem ser morfológicas, ela pode ser evolutivas, né? Ela pode ser, de certa forma, levando em consideração as características geográficas, e tudo ela vai agrupar. Mas aí vem a taxonomia. A taxonomia ela vai, de certa forma, dentro da biologia, ela vai nomear, criar um padrão dentro da sistemática para a gente identificar esses seres vivos. Então, foi criado dentro da taxonomia o que a gente chama de categorias taxonômicas, que é a forma da gente agrupar esses seres vivos, né? De acordo com suas características, semelhanças, né? E evolução. E nessas características a gente for identificando o ser vivo, né? Identificando, agrupando, identificando, agrupando, identificando. E, por final, nomear. Quem faz isso? A taxonomia. A taxonomia classifica, a sistemática classifica, desculpa, e a taxonomia ela vai identificar e nomear esses seres vivos, né? Então, por exemplo, para isso, existe o que a gente tem de categoria taxonômica, que é onde a gente vai agrupar esses seres vivos e nomeá-los, e aí tem as regras de taxonomia, para que essas regras, é a forma da gente padronizar, e quais são hoje as categorias taxonômicas. São 7, gente. Nós temos aqui espécie, né? A espécie forma o conjunto de gênero, gênero forma o conjunto de família, família forma o conjunto de ordem, ordem, classe, fila, até chegar no reino. Lembrando que o reino, né, na escala crescente, é o que tem o maior grau de biodiversidade. Diga-se de passagem, nós temos 5 grandes reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantar e o reino Animalia. Então, esses reinos, né, vai ser o que vai ter o maior número de biodiversidade, e aí vão ser subdivididos nessas categorias até chegar à espécie. Aqui está em ordem crescente, né? É comum a gente ver que estão em ordem decrescente, do maior para o menor, né? Que é entre aquela reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por último, espécie, né? Lembrando que a taxonomia ela vai nomear todas essas categorias. Para quê, professor? Para, de certa forma, padronizar e auxiliar na identificação dos seres vivos. Então, essa identificação, essa nomeação, a gente, de certa forma, ela vai ser padronizada, né? E aí vai entrar a questão da nomenclatura binominal, onde o nome científico, a espécie, sempre vai ser escrita por 2 palavras, né? Essas 2 palavras, essa palavra no idioma latim, e onde a primeira representa o gênero e a segunda, né? Não confundir com espécie, é epíteto específico. E a espécie vai ser escrita por todas as 2 palavras. Daí a ideia do sistema binominal, já instituído e criado por Linneu, né? Então, nós temos aí em latim ou latinizados, né? Destacando sempre no texto. Então, sempre o nome científico ele vai estar destacado, né? Ele vai estar destacado no texto. Não só no texto, como na questão, porque é uma forma da gente padronizar e dar importância a essa notação científica, né? Lembrando que espécie, existe um conceito, uma definição própria de espécie, cujo é formado pelo o conjunto de indivíduos, ou seja, formado no conjunto de uma população, lembrando lá do conceito que vocês aprenderam no primeiro ano, né?
E população é formada pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie, formam uma população. O conjunto de várias populações vai formar comunidade. Então, espécie diz respeito a uma população, ou seja, a um conjunto de indivíduos que são capazes de se intercruzar e gerar descendentes férteis. É esse o conceito, né? Bem a definição que nós temos hoje para espécie. Isso no campo da biologia, no campo da biomedicina, da filosofia, da antropologia, que define espécie como indivíduos intercruzantes, ou seja, indivíduos que conseguem cruzar-se e a partir desse cruzamento gerar descendentes férteis. Então, digamos que são indivíduos da mesma espécie, aquele que tem a capacidade de perpetuar a espécie. Ah, professor, existe casos, né, exceções. Existe caso, por exemplo, de formação de novas espécies a partir de indivíduos, né, de espécies diferentes. Esse processo, como é exceção, a gente vai configurar e caracterizar esse caso como caso de indivíduos híbridos, certo? O que são indivíduos híbridos? São indivíduos que são fruto, né, de uma reprodução de indivíduos de espécies diferentes. Mais um detalhe, esses, como são exceções, esses indivíduos também não geram descendente fértil. Eles só tiveram a oportunidade de nascer filhos de animais ou de vegetais de espécies diferentes, mas não são descendentes férteis. Eles só são híbridos porque são filhos de espécies diferentes, gerados de espécies diferentes, mas que não possuem a capacidade de reproduzir, de perpetuar. Então, eles são híbridos. Vai parar ali, pronto, eles vão ter a capacidade de crescer, desenvolver, mas não vão reproduzir. Eles só existem porque os casais diferentes ainda continuam cruzando e gerando esses indivíduos inférteis. Exemplos clássicos, em animais nós temos o caso da mula, né, que é híbrido, filho da égua com jumento, e nas plantas, né, que é bem comum algumas angiospermas se intercruzar, gerar descendentes, só que esses descendentes não geram frutos, porque eles são inférteis, né? E aí vai que contemplar a definição atual de espécie que a gente tem hoje. Então, para não esquecer, porque quando a gente futuramente estiver falando sobre os processos de formação de novas espécies, a gente vai recordar do que é espécie, certo? Agora um parênteses aqui. Tem um material que eu disponibilizei para vocês no vídeo, ele faz essa relação sobre o conceito de espécie hoje com as teorias evolucionistas, né? Então, as teorias evolucionistas ou evolutivas, que a gente vai ver em capítulo futuro, dentro aqui do nosso terceiro ano, hoje o terceiro ano, a gente vai retomar a questão da definição de espécie e os processos de formação de novas espécies. E a gente viu aqui que existe o processo de formação dentro da população, uma espécie pode ocorrer transformações. Demais. É o que a mais a gente já estudou aqui e a gente estuda ainda. Que é a formação de novas espécies, certo? E aí a gente vai ver aqui mais na frente. Então, aqui o conceito de espécie, a questão da taxonomia, que vai tratar justamente dessa nomeação, né? A questão do latinizado, as questões que envolvem isso, justamente, geralmente, é para você identificar no nome científico quem é o gênero, se aqueles exemplos de indivíduos são da mesma espécie, geralmente cai nos vestibulares, no sistema binominal, para você comparar quem é do mesmo gênero, quem é da mesma espécie. Num exemplo como esse, a gente determina, né, consegue identificar se são da mesma espécie ou do mesmo gênero, olhando pelo nome científico. Por quê? Porque lá no nome científico vai estar determinado o gênero daquela espécie, né, e o epíteto específico. Para ser da mesma espécie, né, consequentemente, tem que ter o mesmo epíteto específico. Né? Aqui nós temos o exemplo de um cladograma, né, de um cladograma. O cladograma vai especificar justamente o grau de parentesco entre as espécies. Para isso, a gente vai rever aqui um conceito sobre especiação, certo? Vou voltar aqui. Então, ó, demais. Então, vimos aqui que a espécie, né, é formada por indivíduos que, em condições naturais, são capazes de se intercruzar ou cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Fechou. Só que acontece, por exemplo, a gente cria
nós estamos aqui, a Jurema e o Roberval tem uma criação de patos brancos. E volta aí, de uns tempos para cá, começou a nascer patos pretos, e esses patos pretos começaram a intercruzar e gerar descendentes dessa coloração preta. Então, é um processo, um exemplo grotesco de especiação, porque especiação é formado por... Como é que ocorre a especiação? É a formação de indivíduos, é a formação de novas espécies dentro de uma população, certo? É o que nós temos aqui, por exemplo, a formação de espécies novas a partir de uma população. E essa população, né, vivendo no mesmo tempo, né? Agora, essa especiação ela pode ocorrer de duas formas básicas. Ou anagênese, dentro do mesmo espaço ambiental, ou por uma separação, né? Uma ruptura, que aí vem a cladogênese. É só você lembrar, cladogênese vem de quebra, né? Então, existem esses dois processos. Aí nós temos o processo de anagênese, que é quando ocorre dentro do mesmo ambiente, do mesmo espaço, né? Claro que ao longo de um tempo, né? Precisa acontecer ao longo de um tempo. Então, sem necessariamente eles serem isolados ou separados de forma física ou geográfica, né? Então, por exemplo, geográfico por algum terremoto, ou pela história lá das placas tectônicas, físico, como o próprio homem pode separar esses animais, essa espécie, o homem pode, de certa forma, separar de forma física, e ao separar, essa separação, num determinado ambiente, fazer com que esses animais adquiram característica nova. Então, isso poderá sim ser um exemplo de especiação, do tipo cladogênio, onde ocorreu uma separação geográfica ou física ou mecânica, né? E aí oportunizou o surgimento de novas espécies. Quando surge nova espécie dentro de uma população, né, a gente vai dizer que é um processo de especiação. Então, essa questão de estudar a especiação de forma anagênica e cladogênica, isso vai se diz respeito à sistemática filogenética, né? Então, nós temos aqui os exemplos clássicos, por exemplo, da borboleta. Uma espécie de borboleta, uma população de borboleta, ao longo do tempo, sem necessariamente houve uma separação física ou geográfica, no próprio ambiente, ao longo do tempo, ela sofreu algumas alterações. Isso é exemplo de anagênica. Aí você pode me perguntar, professor, e como isso pode ocorrer, já que elas não foram isoladas, já que elas não foram separadas? Principalmente por adaptações ou mutações genéticas, certo? Mutações genéticas, quando ocorre por um motivo ou outro, né, uma alteração genética nessa espécie, e aí ela consegue adquirir na sua geração, né, nos seus descendentes, essa característica perpetuar ao longo de um tempo. Isso é especiação do tipo anagênico. Geralmente, a anagênese ocorre a partir de mutações genéticas. Mutações genéticas, alterações genéticas, transgênicas, a gente vai ver em outro capítulo, quando estiver falando sobre genética, no terceiro ano. Certo? A gente vai explicar isso novamente. Porque para eu explicar mutações genéticas para vocês, eu tenho que entrar em genética. E a gente vai partir lá do início, na formação dos genes, né, onde eles são localizados, que aí é o nosso conteúdo do terceiro ano. Então, assim, aí, ok. Ocorre também, em algum momento, ao longo dessa história evolutiva, essa espécie de borboleta surgiu novamente novas espécies, espécie B, espécie A. Mas foi que ocorreu um evento cladogênico, ou seja, eles foram isolados ou separados geograficamente ou mecanicamente, né? Ou fenomenicamente, né? Fenologicamente, através de algum fenômeno natural ou artificial, provocado pelo homem ou natural pela natureza. Então, houve uma separação, então houve uma cladogênese. Dessa cladogênese surgiram novas características, né? Então, cladogênese se respeita a uma ruptura, ou uma transformação, um isolamento, algo que aconteceu que oportunizou o surgimento dessas novas espécies. O surgimento de novas espécies a partir de uma população, ou seja, a variância, né, dessa espécie, a partir de uma borboleta, por exemplo,
Isso aqui são exemplos de especiação. Essas especiações podem ocorrer de forma anagênese ou cladogênese. Professor, essa anagênese pode continuar? Pode, porque a gente está sempre exposto a alterações, a processos evolutivos. Então, a gente está sempre evoluindo. Se não houve novas separações e sofreu alteração na espécie, ela passou por mais uma anagênese, certo? Garantindo aí, ó, essa diversidade de espécies no mesmo grupo de indivíduo, no mesmo grupo de animal. Ou seja, uma borboleta sofreu várias especiações, certo? Então, isso corresponde que nós seres vivos, estamos em constante processo de evolução, certo? Alguns mais lentos, outros em ritmo mais acelerado. Por quê? Sofre maior influência do ambiente, né? De exposição, a radiação também pode alterar. A gente vai ver, quando estiver falando sobre variação do código genético, existem vários fatores que podem oportunizar isso, né? Que é a questão, por exemplo, da exposição à radiação. A radiação, essa radiação ela pode ser nuclear, ela pode ser solar, ela pode ser radioativa. Tudo isso pode alterar a questão do código genético. E o código genético alterado vai modificar alguma coisa na espécie, seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela humana, seja ela um, uma bactéria, seja ela um fungo. Então, onde houver alteração do código genético, pode alterar a formação da espécie. Certo? Então, a partir daqui, da especiação, a gente pode estar estudando o cladograma. Olha aqui a ideia do cladograma. Aqui nós temos nós temos um cladograma. O que é o cladograma? Essa linha que a gente vai traçar para a gente estudar o grau de parentesco entre as espécies, né? Então, vamos lá. Aí aqui nós temos um exemplo de um cladograma. Qual é a função do cladograma, gente? É justamente essa, é da gente estudar, né? Estudar o grau de parentesco entre as espécies. Quando a gente estuda o grau de parentesco entre as espécies, nós estamos tratando da filogenética, né? Da filogenética. E essa questão, essa árvore que a gente chama aqui, a que a gente chama da representação gráfica dessa filogenética, a gente chama de cladograma. Então, o que é o cladograma? O cladograma é formado por uma linha. Deixa eu ter um exemplo aqui. Mostrar aqui, ó. Nós temos aqui o cladograma, né? O cladograma ele é composto por uma linha raiz, que é onde essa linha, a principal linha, onde vai falar da história evolutiva dessas espécies. Lembrando que a raiz sempre parte de um ponto, que geralmente esse ponto é onde tem o ancestral comum. Lembrando, professor, como eu vou montar um cladograma? O cladograma você monta quando você quer fazer um grau comparativo, né, sobre a características ou o grau de parentesco entre as espécies. Então, por exemplo, eu posso montar meu cladograma? Posso, né? Então, você pega lá as espécies e lá você vai botar o que eles têm em comum, certo? Lembrando que nós temos uma raiz, que é onde a linha evolutiva, e nós temos aqui, ó, os ramos, que é a formação das espécies, que aqui não é nada mais, nada menos que o processo de especiação. Aqui nós temos uma linha, né? E aqui nós temos nós, que são provocados pela cladogênese. Daí a ideia de cladograma, que é o momento na qual a espécie surgiu aqui os peixes, o momento que surgiu aqui os anfíbios, os mamíferos, e nesses nós vão estar os eventos ou as características que vão aparecendo, que vão sendo, né, de certa forma, fator predominante para a formação dessas espécies. Um exemplo aqui, eu posso fazer um cladograma para comparar o grau de parentesco entre os peixes, anfíbios, mamíferos, né, e todos esses outros, ó, crocodilos aqui, lagarto, né? Então, vamos aqui, ó, os dinossauros, por exemplo. Então, o que é que tem em comum? Eles têm os mesmos ancestral comum, e aqui os peixes, por exemplo, daqui os vertebrados. Então, a gente pode observar que dos peixes até as aves, todos aqui são que vertebrados. Mas ocorreu algum evento que depois daqui eles começaram a ter 4 patas. Dos que têm 4 patas. Então, a partir dos anfíbios,
todos eles são o quê? Quadrúpedes, né? Ou seja, tem quadrúpedes não, são tetrápodes, né? Tem quatro patas, né? Quatro patas. E aí algumas características vão surgindo que vão oportunizando o surgimento de nova espécie. Surgimento do âmnio, né? Então, os mamíferos, daqui para frente, todos eles têm âmnio. Agora, se colocasse aqui, por exemplo, glândulas mamárias, então, só os mamíferos têm glândulas mamárias. Já daqui para frente, não tem glândulas mamárias. Né? Então, por exemplo, a gente podia dizer o grau de parentesco entre aves e mamíferos. O que é que eles têm em comum? Além do mesmo ancestral comum, eles têm, né, o âmino, né? Eles são amniotas. Aqui, ó. Dos mamíferos, aves, o que é que eles têm em comum? Eles são amniotas. Daqui para cá, a gente vê que eles são semelhantes por conta disso. É essa situação que ocorre entre os primatas. A semelhança que os seres humanos têm com os chimpanzés. Então, o que é que tem de semelhante? Eles têm o mesmo ancestral comum e algumas características semelhantes. Não é que eles são evoluídos, né, de uma espécie para outra, é que eles têm o mesmo grau de parentesco. Aqui, por exemplo, mamíferos e as aves. Eles têm um grau de parentesco? Tem. Assim como nós, mamíferos, também tem um grau de parentesco com os peixes. Professor, o que é que nós, mamíferos, tem de parentesco com os peixes? Vamos olhar aqui no cladograma. Todos nós somos o quê? Vertebrados, certo? Então, o cladograma vai servir para isso. O cladograma ele vai analisar o grau de parentesco entre as espécies, de acordo com as características que vai estar lá descrita no cladograma. Porque, por exemplo, eu não vou poder adivinhar o que é que tem de comum naquele cladograma para determinada espécie. Essa informação ela tem que estar na questão, ela tem que estar lá no cladograma. Ou seja, o que eu vou ter nas questões, o que eu vou encontrar de cladograma é uma interpretação, que ela vai ser feita a partir daquele cladograma. Ou eles vão te dar um contexto e você construir o cladograma a partir daquele contexto, ok? Então, o estudo de cladograma é geralmente para isso, para a gente estudar o grau de parentesco entre as espécies lá apontadas. Não se assuste quando você vê um cladograma. Meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer numa questão que envolve cladograma. A questão que envolve o cladograma é justamente essa. É para você interpretar e identificar o grau de parentesco entre as espécies. Né? Então, lá na nossa prova vai ter uma questão de cladograma, que é justamente para você fazer uma leitura sobre o cladograma, né? E aí você vai marcar a resposta correta sobre aquela interpretação, sobre aquele exemplo lá no cladograma. Certo? Outro conteúdo que vai cair na nossa prova, né, que é a questão do estudo dos vírus, né? Então, estudo dos vírus. Aqui nós temos o que a gente chama de características gerais dos vírus. Que características são essas? São características comuns a todos os tipos de vírus. Todos os tipos de vírus. Se você imaginar, todos eles apresentam essas características gerais. Qual é a característica geral dele? Eles são agentes causadores de infecções, são agentes infecciosos ou agentes infectantes, né? De quem? Dos seres humanos, dos animais, vegetais e bactérias, que são as preferências dele. Mas, já em estudos recentes, já encontramos vírus que atacam fungos também. Por que agentes infectantes? Porque ao entrar em contato